Vamos lá, então? Vamos lá para mais um vídeo, né? É isso aí, a gente precisa mesmo. Não podemos parar, porque, ó, o pessoal está fazendo muitas perguntas, um povo assim meio atrapalhado por aí, né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma live, vamos trazer mais um assunto. E o assunto de hoje, né, que eu vou trazer aqui para vocês, é vencendo a insegurança e a intimidação, né? Muita insegurança, as pessoas estão acometidas de muita insegurança, elas não estão sabendo o que fazer, sabe? Naquela outra página minha lá que eu falo sobre relacionamento, que eu falo sobre... Eu faço a tiragem das cartas e falo um monte de coisa lá, eu nem eu sei o que eu falei, né? É muita insegurança, tudo, as pessoas, elas precisam perguntar ao outro o que elas precisam fazer da vida, o que elas vão, então, isso aí é meio complicado, né? Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui no meu canal pela primeira vez, né? Eu pretendo marcar um horário e começar a fazer aqui, né, uns vídeos online e com o chat aberto para que as pessoas possam estar se inteirando aqui com o assunto, fazendo perguntas, questionando, né? Trazendo as suas colocações também para eu poder trazer aqui em público. Isso é muito interessante, eu tenho feito, né, esse trabalho aqui no outro canal meu, e está muito interessante, né? As pessoas estão todas se inscrevendo no canal, estão dando like, estão deixando seus comentários, e eu queria que acontecesse o mesmo nesse canal, para que o YouTube reconheça esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto e possa divulgar ainda mais esse trabalho para que mais pessoas tenham conhecimento de tudo que a gente está trazendo aqui, né? E eu tenho certeza que eu posso contar com a colaboração de todos vocês e que vocês vão se inscrever no canal, que vocês vão divulgar o meu trabalho, vão me ajudar para que esse canal cresça ainda mais, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, então. As consequências de uma escolha, né? A insegurança emocional. A insegurança emocional é um sentimento, ou seja, um mal-estar geral, é um nervosismo que pode ser desencadeado, né, pela percepção de si mesmo, né? Ser vulnerável de alguma forma, ou um senso de incapacidade, de instabilidade própria, né? Isso tudo é em consequência da sua autoimagem e do ego. O que vem a ser isso? A pessoa, quando ela desenvolve, né, a sua autoestima, né, que ela monta para si uma imagem, né, do que ela quer apresentar para as pessoas, aquilo, quando ela investe nisso e ela coloca, né, a sua intenção nisso, né, ela se torna uma pessoa mais confiante, ela se torna uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que sabe lidar com as emoções. Então, quando uma pessoa está completamente fora do eixo, a primeira coisa que afeta é a autoestima. A pessoa começa a se sentir a mais inferior de todas, ela começa a se sentir insegurança, ela acha que ninguém confia nela, que ninguém a ama. Então, isso é muito grave, isso é doentio, né? É a pessoa que tem problema da insegurança, é o maior problema que a pessoa possa ter, né? As pessoas, elas precisam ter segurança naquilo que ela faz, elas precisam montar para si, né, uma imagem que ela passe para outra pessoa a segurança daquilo que ela quer, daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela acredita nela. A pessoa, ela precisa acreditar em si próprio para ela poder estar com as energias equilibradas, para que ela possa estar desenvolvendo tudo aquilo que ela quer para si. Por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui, né? Os sentimentos. Os sentimentos são o que os biólogos,
os biológicos, são capazes de sentir, né? E vivenciar. Exemplo, o medo. O medo é uma informação, né, que é levada até o cérebro da pessoa, né, para ela tomar uma certa precaução, porém que pode acontecer alguma coisa. Porém, quando esse medo é excessivo, quando a pessoa ela apresenta um distúrbio, que ela tem medo de tudo, isso é grave. Isso necessita que ela busque o auxílio de um profissional para ela estar lidando com essa sensação de medo. Porque o medo, quando ele se apresenta, né, lembrando a pessoa que ela precisa tomar um certo cuidado, isso aí até é normal, mas de repente aquela pessoa que tem medo de sair na rua, aquela pessoa que tem medo de ser assaltada, aquela pessoa que tem medo de não ser amada, a pessoa que tem medo de não dar certo, a pessoa que tem medo de não conseguir aquilo que ela está pretendendo, isso passa a ser uma doença. E a pessoa precisa urgente buscar um profissional, buscar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, fazer uma terapia, né? Buscar pelo alinhamento dos chakras, né? Para que ela encontre o equilíbrio, para que ela possa se desenvolver como um ser humano normal, porque tudo que é exagerado na vida, ele acarreta doença para as pessoas, né? Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente. A autoimagem, né, ela é a parte descritiva do conhecimento, né, que o indivíduo tem de si próprio. Né? Se o indivíduo ele se conhece, ele sabe até onde vai as suas capacidades, as suas potencialidades, até onde ele consegue, né, driblar certas situações, ele passa a evitá-las quando ele ainda não está preparado para aquele impasse. Né? Ele se prepara, ele recusa, ele não vai. Se é uma pessoa que ela tem dificuldade em estar no meio de muitas pessoas, ela evita estar no meio de muitas pessoas até que ela passe a trabalhar aquilo corretamente, né? Se é uma pessoa que ela tem muita insegurança e tomar uma decisão que ela precisa pensar antes, ela vai fazer isso, ela vai começar a pensar antes de tomar qualquer atitude que envolva um projeto mais assim direcionador da sua vida. Né? Então, quando a pessoa ela tem o conhecimento de si, ela sabe até onde vai as suas capacidades, até onde vai as suas potencialidades, e ela começa a fazer a sua defesa em volta daquilo. Né? Então, a autoimagem ela é muito importante, e ela fala da autoestima. Eu sempre falo lá para os meus clientes, né, os meus pacientes lá, quando eles estão com insegurança com respeito ao relacionamento amoroso, a primeira coisa que eu falo, você está cuidando da sua autoestima? Como que você lida com esse setor da sua autoestima? Vamos cuidar disso, vamos cuidar da sua autoestima, né, para que você se dê bem. Uma pessoa que é insegura, ela não tem confiança no seu próprio valor, ela não se valoriza, né? É uma ou mais de suas capacidades, ela não tem confiança em si mesmo ou nos outros, né? Ou teme que um estado positivo, que o presente seja temporário, né, e que possa decepcioná-la. Então, ela sempre vai ter aquela insegurança. Agora, não, se é uma pessoa poderosa, se é uma pessoa, né, que confia no seu potencial, eu sempre falo lá para eles, olha, acione aí o arquétipo, né, da imperatriz. A imperatriz das cartas do tarô, ela é super poderosa, né? Ela sabe que tudo, ela é capaz de tudo. E o ser humano, ele basta que ele acredite em si, basta que ele acredite que ele é capaz de realizar coisas e começar a projetar isso, desenvolver esse potencial em si e melhorar a sua concepção que tem de si próprio, né? O medo que a pessoa maior tem de passar por um sofrimento, de ter perdas, de dar errado no futuro, e isso difere em graus entre pessoas, de pessoa a pessoa. Tem pessoa que chega ao ponto de desistir, né, de algo por medo, achando que lá na frente não vai dar certo. E nem para pensar,
para analisar aquilo, se realmente o que ela pode fazer, porque ela não sabe qual vai ser a posição que ela vai tomar se isso acontecer. Isso não pode ser confundido com humildade, né? Às vezes a pessoa fala, ai, ela não aceitou porque ela é humilde. Não, a humildade, a qual envolve reconhecer as próprias limitações, né? Mas ainda mantendo uma dose saudável de autoestima. Ela tem que ser humilde o suficiente, né? Chegar e falar: olha, eu não tenho condição de responder isso agora, mas eu vou buscar e vou estar trazendo a resposta assim que for possível. O que ela vai fazer? Ela não tem a certeza por insegurança, então ela vai buscar dentro de si, né, a resposta adequada, depois ela retorna e vai. Mas tem pessoas que têm até medo de falar, tem pessoas que têm medo de chegar até um chefe, conversar com o chefe, tem pessoas que têm medo eu me lembro na escola, eu tinha as meninas que faziam a limpeza de outra empresa, né? E eu tinha muito contato com elas. E elas morriam de medo de falar com o diretor da escola. Para elas, o diretor era algo que elas não podiam chegar perto. Eu falei, imagina, um dia eu conversando com o diretor, eu falei para ele, eu falei assim, viu, está acontecendo isso com as meninas da limpeza, eu acho que você deveria ter mais contato com elas, porque, de repente, né, até elas poderiam desempenhar melhor no trabalho, vamos resolver isso? Daí ele falou, o que você sugere? Eu falei, nós vamos fazer aí um almoço de confraternização, eu e mais uma outra que trabalhava na secretaria da escola comigo, né? Nós vamos fazer aí um almoço, vamos lá no pátio, comemorar, né, o final do ano, afinal de contas, trabalhamos o ano inteiro, agora no final a gente vai se reunir, porque o ano que vem talvez nem todos estarão aqui, vamos fazer almoço. E a gente queria convidá-lo, você não está disposto a vir? Ele falou, não, eu venho sim, venho, o que vocês vão fazer? Vamos fazer um churrasquinho lá, vamos fazer um arroz, uma coisa, cada um trouxe alguma coisa, né? E ele veio, nós vamos ter uma mesa, só as meninas da limpeza, as da faxina mesmo, né? Porque eu não tenho esse problema, eu sento com as meninas da faxina, eu já sentei numa mesa com a secretária da ONU, com Dorissa Rice, eu já pude estar cara a cara com o presidente Bush, né? Então, para mim é indiferente, sabe? Não vejo essas diferenças na pessoa, entendeu? Eu tenho uma autoestima muito grande, né? Assim, eu não tenho insegurança naquilo que eu tenho que fazer, né? Daí reunimos lá, falei para ele, falei assim, não, vamos lá então, né? Que horas que vai falar? Você vem na hora do almoço, no meio-dia mais ou menos. E ele veio no dia do almoço, né? Ele veio, sentou lá com as meninas, tudo, deixei todos eles à vontade, e ele ficou conversando, se entrosando. Acabou o almoço, o dia seguinte, elas vieram falar para mim, nossa, eu pensei que o diretor fosse uma pessoa diferente, que ele fosse bravo, ele não é nada disso. Entende? Que experiência interessante. Então, no local de trabalho, quando acontece muita insegurança, é necessário que se faça esse tipo de trabalho, porque a gente está se ajudando, porque, ao mesmo tempo, esse diretor também, ele tinha um problema muito grande, ele não se entrosava com os professores. Eu não sei o que ele achava que se ele fosse lá com os professores ia dar algum problema. Então, eu falava para ele, assim, você tem que se apresentar para os professores. E falavam para mim, esse diretor, ele nunca entrou na sala do professor, nunca conversa com o professor nenhum. Eu falei, para aí que eu vou mudar essa história já já. Eu falei para ele, na hora do intervalo, os professores todos estão tomando café, dá uma chegadinha lá, toma café com eles, conversa com esse, conversa com aquele. E ele fez e ele conseguiu. Né? Tempo depois, eu mudei de escola, fui trabalhar numa escola mais perto de casa, e um dia eu fui lá na escola visitá-lo, né? E ele falou, nossa, eu devo muito para você, porque eu aprendi muita coisa, né? Ele era assim, meio travadão, sabe? Um diretor antigo, né? E tinha dia que ele estava morrendo de fome, lá não queria comer nada, né? Porque na escola estadual, vocês sabem, a gente não pode comer a merenda com os alunos, né? E daí ele veio de, nossa, eu estou com fome, o que eu vou comer? Eu falei, por quê? Porque você não manda buscar um lanche para você? Tem uma padaria famosa próxima à escola. Eu falei, manda buscar um lanche. Ah, não. Eu falei, olha, se você não investe em você, né? Em quem que você vai investir? A gente tem que investir na gente, né? Daí ele falou, é verdade. Daí eu chamei um rapaz lá que trabalhava com a gente, falei, você, por gentileza, pode buscar um lanche para o diretor na padaria, sim?
né, ver quanto que é, daí ele já deu dinheiro para o menino lá, o menino foi buscar para ele, e ele acostumou depois, ele falou, você não sabe que você tem razão mesmo nas coisas que você fala? Eu falei para ele, eu sei que eu tenho razão, né? E ele acostumou, daí ele começou a comer lanche, às vezes ele trazia lanche até para mim lá, em agradecimento por eu ter orientado ele a fazer as coisas assim, né? Às vezes é tão simples de você resolver o problema, mas por conta desta bendita insegurança, do medo de você levar um não, do medo de você não ser entendido, você deixa de fazer as coisas. E eu sempre falo lá para o pessoal do outro canal, até, se vocês quiserem dar uma chegadinha lá de vez em quando, né? O nome do canal é Tirando as Cartas com a Cigana Vidal, eu faço online, é muito interessante, eu posso deixar o link aqui depois e vocês vão ver lá. Eu falo para eles, as meninas falam, mas eu estou no relacionamento, será que fulano gosta de mim? Eu falei, caramba, meu, ou não você já tem, chega lá e fala para a pessoa, olha, eu estou gostando de você, como é que eu resolvo esse problema? Eu estou afim de você. Eu falei, o máximo você já tem ou não? A pessoa vai chegar para você, se ela falar ou não, você já desencana dessa situação, já parte para outra. Se ela falar sim, você vai se sair bem. E é incrível que até rapazes, até os meninos têm esse problema de falar para o outro o sentimento que gosta, que está amando. Mas o que é isso? A pessoa que acha que o outro adivinha, então eles falam, cigana, você tira uma carta para mim, eu quero saber se fulano gosta de mim. Eu falo, não, eu não faço adivinhação. Como que eu vou adivinhar se o menino lá, o ser de luz, está interessado numa pessoa que eu nem sei quem é? Eu falei, não, adivinhação eu não faço. Eu posso ver qual é a sua energia hoje e ensinar você como você vai resolver essa energia, né? Como uma lá saiu que a energia dela de pendurado, falei, minha filha, com essa energia sua aí, com medo de tudo, medo de resolver a situação, você não vai conseguir nada para você. Você vai repelir todas as pessoas que virem até você por conta dessa energia que você está vibrando. Eu uso o tarô para isso, né? Para transmutar as energias, para orientar as pessoas, a energia que ela está vibrando e qual energia ela tem que passar a vibrar se ela quer atrair o que ela quer atrair para a vida dela. Esse é o trabalho que eu faço lá naquele outro canal. Muito interessante, né? E como eu vi que existe muita insegurança por parte de todos, e como eles acessam esse canal também, né? Tem muitos vindo, eles acessam esse canal e o outro, né? Eu resolvi fazer essa aula aqui sobre a insegurança. Mas voltamos lá, então. A insegurança, ela não é uma avaliação objetiva da sua própria habilidade, mas uma interpretação emocional, né? É uma interpretação emocional que a pessoa faz daquilo que ela está vivenciando, né? Já que duas pessoas com as mesmas capacidades, elas podem ter níveis totalmente diferentes de insegurança. Uma pode ter um tipo de insegurança e a outra pode ter outro tipo de insegurança, no entanto, agir da mesma forma. Nesse caso, um profissional, é interessante que a pessoa busque por um profissional da área, trabalhar essa área que ela tem deficiência, né? Faça alinhamento dos chakras, busque pelo autocontrole emocional, busque pelo equilíbrio, né? Para que ela não traga no futuro uma doença para ela própria, né? Por exemplo, a humildade. O que vem a ser humildade? A humildade é uma virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações. E muitas pessoas na escola, por exemplo, os alunos, né, por medo de serem taxados como fracos, como covarde, às vezes eles se jogam numa situação contra os seus sentimentos, contra as suas vontades, né? E isso aí acarreta algo muito mais, ansiedade, estresse, né? Hoje em dia é normal você ver adolescentes, né, jovens ainda, né, com problemas emocionais muito graves, com ansiedade, com depressão, por conta dessa situação aqui, né, que elas tentam projetar sobre si uma força que elas não têm para mostrar para os colegas, e isso aí é muito grave, tem que ser corrigido isso, porque essa insegurança, ela não é algo que aparece na vida da pessoa, simplesmente que a pessoa está passando por aquilo, porque ela quer, é um fator
um fator que acarreta, é um fator emocional que traz aquela situação. Muitas vezes a pessoa teve algum problema lá atrás, por conta daquele problema, ficou gravado na sua mente e ela traz à tona sempre que acontece alguma coisa que ela precisa se posicionar diante de uma situação, ela traz aquilo à tona e baixa a insegurança na pessoa e ela fica travada, né? Tem pessoas que ficam presas no local e não conseguem se locomover de tão forte, né? Essa insegurança que ela carrega consigo, né? Ela fica estagnada, ela fica estática diante de um perigo, ao invés de ela refugiar-se, correr, fazer alguma coisa, não, ela fica parada porque ela não tem ação, ela não tem a sensibilidade de agir, né, por conta da insegurança emocional que ela carrega em si. O emocional é uma reação, né, a um estímulo ambiental, né, o que eu acabei de falar, e cognitivo, que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Está associado a temperamento, personalidade, motivação, tanto reais como subjetivos, né? A insegurança ela pode ajudar a causar o quê? A timidez, a paranoia, retraimento social, né? Ou, alternativamente, pode encorajar comportamentos compensatórios, tais como arrogância, agressão, bullying, né? É aqui que surgiu o tal do bullying. Tu fala, mas antigamente não tinha bullying, né? Isso aí foi criado agora, esse termo, mas quantos neuróticos ou idosos nós temos por aí por conta da insegurança? Não tinha bullying, mas eles vivem inseguros até hoje, com medo de sair. Nossa, com essa história de Covid, então, afetou mais a cabeça desse povo, né? Que tinha medo, até tinha uma pessoa que ela chegava a lavar o dinheiro de medo de pegar o Covid, entendeu? Quer dizer, isso aí é uma insegurança muito grande. A pessoa que não confia naquilo que ela pode produzir de proteção para o seu corpo, para o seu emocional, né? Isso é muito grave, isso é uma doença mesmo. O fato de que a maioria dos seres humanos são emocionalmente vulneráveis e têm a capacidade de se machucar, né, implica que a insegurança emocional poderia ser meramente uma diferença de consciência. A insegurança tem muitos efeitos na vida de uma pessoa, existem muitos níveis, quase sempre causa algum grau de isolamento. A insegurança está geralmente enraizada nos anos da infância da pessoa. É aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa teve um problema lá atrás e ela traz à tona aquela situação, quer dizer, que não é frescura, vamos assim dizer mesmo, não é frescura, a pessoa ela tem algo preso, então ela precisa fazer o quê? Uma regressão, né? Usar essas terapias que existem por aí, o Ponopono, ela conhecer o seu interior, ela buscar o autoconhecimento, né? O poder mental, o poder espiritual, para adquirir confiança. Né? Nós não estamos trazendo todo esse conhecimento para as pessoas simplesmente porque nós gostamos do assunto, achamos que é legal e tem que desenvolver. Não, a gente está tentando trazer a cura emocional para muitas pessoas que existem ali na mão dela para ela desenvolver isso, porém ela não sabe porque não tem conhecimento, porque nunca ninguém ensinou, nunca ninguém divulgou. Então, nós estamos divulgando isso para deixar claro para as pessoas que todas podem buscar pelo autoconhecimento e pelo entendimento de si próprio. Né? A depressão é uma doença atual. Né? Eu já fiz vários vídeos aí no meu canal sobre isso. Como ofensa e amargura, ela cresce em camadas, né? E se tornando, muitas vezes, uma força imobilizadora que define um fator limitante na vida. O pior é que a insegurança, ela limita a vida da pessoa drasticamente. A pessoa deixa de progredir em muitos setores na vida por conta da insegurança. Ela rouba por graus o grau ao qual está entrincheirado, igual ao grau de poder que ela tem na vida da pessoa, né?
como a insegurança pode ser angustiante e parecer ameaçadora à psique. Ela ativa a psique da pessoa. Ela geralmente pode ser acompanhada por um tipo de personalidade controladora ou esquiva, como um mecanismo psicológico de defesa. A maioria das pessoas controladoras que ela quer controlar o outro, que ela promove para o outro um relacionamento tóxico, né? Aquelas pessoas tóxicas que dizem, são todas pessoas inseguras. Pode apostar que ela tem insegurança em um determinado ponto pelo qual ela sofreu alguma ação daquilo. A psique é uma divindade que representa a personificação da alma, e isso afeta a alma da pessoa. Ela precisa buscar pela cura, pelo autocontrole. Ela precisa, caso contrário, né, ela não conseguirá se desenvolver, ela não conseguirá atingir, né, os seus objetivos. Esse esquiva aqui que eu falei, né? Eu falei sobre personalidade controladora ou esquiva, quer dizer o seguinte: são transtornos de personalidade, né, caracterizado por um padrão predominante de inibição social, sentimentos de incapacidade, sensitividade extrema e críticas ou repreensões e uma tendência à solidão e isolamento. Tem pessoas que se isolam por conta de ouvir os comentários a seu respeito, né? E a insegurança, ela pode ser superada, ela exige, né, paciência, porém as pessoas conseguem encontrar a cura através da compreensão gradual, né, de que o seu próprio valor é puramente uma questão de perspectiva ou opinião subjetiva, né, de si mesmo, enquanto pode ser verdadeiro que a insegurança pode surgir de preocupações relacionadas à realidade objetiva. Isso não é de forma alguma uma necessidade, mas, né, mais uma tendência. O primeiro dos estágios da teoria de desenvolvimento detalha o desafio de encontrar segurança e aprender a confiar em si mesmo e em seu ambiente, né? E daí tem como se tornar menos inseguro. Eu coloquei na conclusão aí, na exemplificação desse vídeo que eu estou apresentando, as formas de reverter um quadro de grande insegurança e trabalhar diretamente com o fortalecimento da autonomia, da autoimagem, autoconfiança e autoestima. É importante entender como a pessoa se vê, o que é realmente dela, o que ela vê, o que a pessoa vê nela que é dela e o que ela pretende ver em si, o que os outros projetam nela, né? Para isso também é trabalhar as crenças, né? Crença que as pessoas inseguras têm de si e dos outros, onde ela deve questionar seus pensamentos e compreender como eles podem ser autolimitantes e ainda fortalecer os pensamentos positivos, ressaltando suas vitórias e pontos positivos. Procurar se tornar mais independente certamente irá fortalecer a sua autoconfiança e, principalmente, sempre questionar os motivos da sua insegurança. Tá? Então, para tudo existe a cura. Basta que a pessoa busque, basta que a pessoa passe a entender a si próprio que ela consegue o seu equilíbrio, que ela consegue se colocar então, em qualquer coisa que a vida lhe apresentar. E era isso que eu queria deixar para vocês nessa videoaula. Namastê.